Certa vez, um ministro de propaganda alemão disse: "Uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando verdade." Essa frase significa basicamente que quando algo distorcido ou falso é contado várias vezes, a maioria das pessoas acaba acreditando e esquecendo da verdade. Ao longo da história, foram várias as mentiras ou verdades distorcidas que encheram e ainda enchem o imaginário da cultura atual. Aqui veremos 7 dessas mentiras que você acreditou a vida toda. Antes do vídeo começar, já quero pedir para você deixar o seu like, que isso ajuda muito no canal. Se inscreva para ajudar a comunidade a crescer, ative o sininho das notificações e não se esqueça de seguir a página no Instagram, que tem sempre novidades por lá. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Inconfidência Mineira foi o maior movimento de emancipação do Brasil colonial. A figura mais conhecida desse movimento foi Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes como é conhecido. Tiradentes é hoje visto como líder dos Inconfidentes e um herói pela independência do Brasil. Mas isso não é tão por esse lado. Aliás, a própria Inconfidência Mineira é cheia de boatos e lendas que apenas nas últimas décadas foram revelados. O movimento em si era liderado por vários setores da sociedade, como intelectuais, donos de terras e militares. Tiradentes fazia parte desse último, e como era o membro mais agitador entre o povão mineiro, foi o único a ser executado após a descoberta dos Inconfidentes. Por serem ricos e poderosos, a maioria dos líderes foram exilados ou simplesmente perdoados, apenas Tiradentes que pagou o pato. Aliás, até a proclamação da República, Tiradentes e todos os Inconfidentes eram vistos como traidores. O governo republicano criou a imagem de Tiradentes como uma espécie de herói nacional, inclusive colocando barbas e cabelos longos nele para dar um toque messiânico na imagem. Sobre a Inconfidência Mineira, eu poderia passar horas falando sobre as lendas e boatos que rondam esse assunto, mas acho melhor passarmos para o próximo colocado. É contada na cultura popular e na história que a famosa Batalha de Termópilas foi lutada por 300 soldados de Esparta contra 1 milhão de soldados persas. Teria sido nessa batalha que o rei Leônidas teria morrido durante as guerras greco-persas. Porém, podemos levar tudo ao pé da letra? Bom, sim e não. Sim, porque realmente foram 300 soldados de Esparta que lutaram daquela batalha, mas o rei Leônidas fez alianças com várias cidades que haviam somado seus exércitos com Esparta. Alguns historiadores afirmam que o número de gregos que lutaram na batalha foi de 7.000 homens de diferentes cidades, e não apenas 300 soldados de Esparta como é contado no cinema. Aliás, segundo algumas fontes da Pérsia Antiga, o número de soldados persas durante a batalha nunca seria de 1 milhão, mas ainda assim foi uma força considerável de 20.000 homens, incluindo 10.000 arqueiros e mais de 650 navios sob o comando do imperador Xerxes. Um número ainda superior, o que explica o fato de alguns soldados gregos terem fugido antes da derrota, ao contrário de Leônidas, que teria ficado e morrido ao lado dos seus homens. Albert Einstein foi sem dúvida alguma um dos maiores gênios da história. Considerado um dos pais da física moderna, as teorias de Einstein até hoje são estudadas e referenciadas. Porém, existe uma lenda muito popular que diz que Einstein, quando criança, era um dos piores alunos da sua sala, já que suas notas em matemática, química e física oscilavam entre 5, 6 e 4. Isso faz muitas pessoas acreditarem que Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, era na verdade um péssimo aluno. Bom, apesar de notas escolares não definirem se uma pessoa é inteligente ou não, a verdade é que existe um grande mal-entendido nessa história. Isso acontece porque quando Einstein era criança, o sistema de qualificação de notas na Suíça simplesmente só chegava até o 6, e não ao 10 como estamos acostumados. Ou seja, Albert Einstein não era péssimo aluno coisa nenhuma, muito pelo contrário, ele era um dos melhores da sua turma, tirando as maiores notas que eram possíveis na época. Nas aulas teóricas de educação física, aprendemos que o futebol foi criado na Inglaterra no século XIX, mas na verdade, os ingleses apenas aperfeiçoaram o que hoje conhecemos como futebol. Eles definiram medidas de campo, tempo de jogo e fundaram as primeiras associações de esporte na segunda metade do século XIX. Então, quem de verdade criou o futebol? É quase impossível saber.
Isso porque, na antiguidade, várias civilizações praticavam esportes bem parecidos com o que hoje chamamos de futebol. Na Grécia Antiga, praticava-se o espíquiros, que com o tempo foi levado e aperfeiçoado pelos romanos como raspartum. Na época, jogava-se com as mãos e pés, assim como o futebol americano, e teriam sido os romanos que levaram o esporte para a Grã-Bretanha. Porém, no Oriente também existiu na China antiga um jogo chamado Tsu-Shu, que era praticado tanto por lazer quanto para preparação militar. Inclusive, existem relatos de até imperadores que praticavam esse esporte. Ainda temos os japoneses, que teriam criado o esporte conhecido como Kemari, que também tem muita semelhança com o futebol atual. A gripe espanhola foi uma das maiores pandemias de todos os tempos. A gripe era causada pelo vírus do tipo influenza e chegou a dizimar cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, entre 1918 e 1920, embora algumas pesquisas cheguem a falar em mais de 100 milhões de mortes de pessoas. O nome da gripe faz muitas pessoas acharem que a doença surgiu na Espanha, mas na verdade é muito improvável que tenha surgido por lá. Digo provavelmente porque até hoje não se sabe ao certo onde de fato a gripe começou. Mas então, por que se chama gripe espanhola? Bom, a pandemia começou perto do final da Primeira Guerra Mundial. A Espanha ficou neutra na maior parte do conflito e foi a primeira a noticiar sobre a gripe nos jornais do país. Porém, a maior parte dos países ocidentais ainda estava em estado de guerra e a imprensa era fortemente censurada. As notícias sobre a gripe não chegavam ao povo por medo de desanimar os soldados no campo de batalha e causar algum pânico na sociedade. Por causa disso, quando o conflito acabou, as primeiras notícias começaram a chegar na França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. E pelo fato dos relatos mais antigos serem da Espanha, muitos começaram a pensar que a gripe tinha surgido por lá. Mas se não foi na Espanha, onde surgiu? Como dito antes, não se sabe ao certo. Teorias dizem que teria surgido nos Estados Unidos, no Reino Unido ou até na China, mas nada confirmado. O fato é que até hoje muitos acreditam erroneamente que a gripe surgiu na Espanha. Napoleão Bonaparte foi um general e político francês que se destacou muito no início do século XIX. Napoleão pegou a França totalmente quebrada após a Revolução Francesa e em poucos anos a transformou num grande império que quase estendeu sua influência por toda a Europa. A ambição de Napoleão Bonaparte foi tanta que ele chegou a se declarar imperador. Porém, no meio disso tudo, existe um boato histórico de que Napoleão Bonaparte era baixo, medindo entre 1,50 e 1,60 de altura. Segundo alguns, esse seria o motivo da mania de grandeza do imperador. Inclusive, existe um complexo psicológico denominado de Complexo de Napoleão, que nada mais é do que quando um homem de baixa estatura se sente inferior aos outros, e por causa disso, sempre tenta demonstrar grandeza a qualquer custo. Apesar de tudo isso, a grande verdade é que Napoleão Bonaparte não era tão baixinho quanto a maioria gosta de falar. Na autópsia do imperador, foi revelado que ele media 1,68 de altura, e considerando a estatura média do francês da época, que ficava entre 1,60 e 1,67, Napoleão não era tão baixinho quanto a maioria das pessoas conta. Ele era, na verdade, alguns centímetros maior do que a média. Mas então, por que falam tanto que ele era baixinho? Simples, pelo mesmo motivo que dizem que Hitler era estéril. A intenção dos inimigos era ridicularizar o imperador, motivando o povo a ter ódio e combatê-lo durante as guerras napoleônicas. Essa lenda teria sido criada pelos britânicos e alemães durante o conflito. Hoje se sabe que Napoleão não era tão alto, mas também não era muito baixo. Apesar disso, a cultura popular até hoje mostra o general como praticamente um anão com mania de grandeza. Somos ensinados desde a infância que no dia 12 de outubro de 1492, o continente americano foi descoberto pelo navegador genovês Cristóvão Colombo. Ele é acreditado pela descoberta do continente, já que outros dizem que ele apenas foi o primeiro europeu a chegar na região. Mas a verdade é bem diferente disso. Os primeiros europeus que se tem registro de presença na América foram os vikings dinamarqueses. De acordo com Crônicas Vikings, o navegador Leif Erikson liderou um grupo de barcos com cerca de 35 pessoas e chegou na ilha de Terra Nova, atual Canadá,
por volta do século XI d.C. Lá foi fundada a colônia de Vinland, que seria uma grande comunidade nórdica na ilha de Terra Nova. Porém, diferentemente dos portugueses e espanhóis no século XVI, os nórdicos não tiveram sucesso em estabelecer colônias na América. Alguns historiadores e arqueólogos acreditam que isso foi devido a um conflito com os nativos americanos. A descoberta de Vinland nos anos 60 é a prova de que a presença europeia na América é mais antiga do que se pensa, e isso foi comprovado com vestígios arqueológicos. Ainda existem boatos de que os portugueses teriam alcançado a América em 1424, e ainda há outra que diz que os chineses teriam chegado em 1422, mas todas essas são apenas teorias e nada confirmado. Você conhece alguma outra mentira histórica que até hoje muitas pessoas acreditam? Coloque nos comentários que eu quero saber suas opiniões. Não se esqueça de já ir deixando o like antes de ir embora, se inscreva no canal para ajudar a comunidade a crescer, ative o sininho de notificações e siga a página no Instagram. Sem mais delongas, me despeço e valeu!